como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que possam estar se cuidando. Eu sou a professora Mirela Bottino, professora dos anos iniciais, mas represento o 5º ano aqui no Reeduca na TV. E eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, sempre trazendo mais informação para que você do outro lado possa aprender cada vez mais. E fico feliz também em saber que vocês têm usado o aplicativo Reeduca em Casa. Eu tenho acompanhado lá no Tira Dúvidas, então eu vejo vocês sempre ao vivo conversando e tirando a dúvida de vocês. Bom, para começar, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de 30 e poucos anos, tenho a pele branca, cabelo louro, olho verde, uma estatura baixa. Hoje estou vestindo uma calça preta e uma blusa preta com branca. Bom, pessoal, agora que vocês já me conhecem, que eu já me apresentei, eu quero saber aí quem ainda não conseguiu utilizar o aplicativo Reeduca em Casa, porque eu sei que tem muita gente que já está conseguindo. Mas e quem não consegue? Como é que faz? Bom, pessoal, é simples. Você precisa ter um aparelho de celular e aí você vai acessar no seu aparelho de celular a loja de aplicativos. Dentro da loja de aplicativos, você vai buscar pela palavra Reeduca em Casa. E aí você vai baixar e instalar esse aplicativo. Lá dentro, pessoal, tem muita informação legal. Vocês vão aprender muito e de uma forma bem divertida. Ah, e uma informação bem importante. O acesso é liberado, porque você não vai gastar nem os saldos da sua internet, nem os créditos do seu celular. Então, ó, não tem desculpa não. Vamos usar bastante o nosso aplicativo Reeduca em Casa. Agora, tem uma outra coisa que eu quero falar com vocês. Sabe o material Reeduca? Aquele livro que tem a capa azul e branca? Pois é, ele é produzido por professores da nossa rede. E nós, professores do Reeduca na TV, sempre fazemos uma pesquisa dentro desse material para que a gente possa produzir aulas muito próximas daquela que você teria na sua sala de aula. Ah, mas não vale fazer nenhuma atividade antes sem você consultar o seu professor de sala de aula ou a sua professora, porque são eles que vão te orientar qual atividade pode ser feita. E quem já fez ou já ouviu falar sobre o tema da aula de hoje, não vai embora não, porque aprender nunca é demais. E agora sim, para trazer o nosso tema da aula de hoje, eu vou chamar o Meia, personagem da série Meias Aventuras. Bora, Meia, diz aí pra gente qual o tema da nossa aula de hoje. Isso mesmo, Meia. Hoje a gente vai falar sobre os meios de transporte de pessoas e de cargas mais usados aqui na nossa cidade. Ah, e vamos aproveitar esse tema, pegar uma carona para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Bom, para começar, a gente precisa saber que existem vários tipos de transportes. Existem os transportes, os veículos individuais, coletivos e também os de carga. Para falar um pouco sobre o veículo de carga, eu queria que vocês pensassem um pouquinho aí se vocês imaginam o que pode ser um veículo de carga. Então, pessoal, o veículo de carga é todo aquele que pode transportar alguma coisa, um objeto, pode ser também coisas grandes ou pequenas, mas ele serve para transportar coisas, tá? E existem vários tipos de transporte de carga. Isso vai depender do tamanho, do peso e do volume que esse transporte vai carregar. Ele pode ser, por exemplo, um avião, ele pode ser um caminhão, pode ser também um navio, tá? Até automóveis que a gente utiliza no dia a dia possuem uma caçamba na parte de trás que também pode carregar alguma carga. Conseguiram compreender? Bom, pessoal, mas aí agora a gente vai falar um pouquinho da história, já que vocês já sabem aí que existem esses 3 tipos principais de automóveis, de veículos. Bom, vamos aí na nossa história, falando sobre a invasão da corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro, em 1808, é que começou a mudar o que acontecia aqui, o cenário dos meios de transporte na nossa cidade. Antes da chegada da corte, na verdade, existiam somente os transportes individuais, e eles eram tão caros que quase ninguém os tinha. Somente as pessoas mais nobres é que poderiam ter, que podiam ter esse tipo de transporte. E como ele era particular, individual, geralmente ele levava apenas uma pessoa. E assim, a maioria continuava andando a pé. Mas como a gente falou um pouquinho antes, a chegada da corte portuguesa, por volta de 1808, na verdade a invasão da corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro, fez uma mudança muito grande aqui. Porque, pessoal, com a chegada deles aqui e a sua moradia, as coisas foram se modernizando, houve um processo intenso e acelerado de urbanização. A nossa cidade ela foi ficando mais imponente, ela cresceu muito e muitas pessoas começaram a vir morar aqui.
E aí, com esse crescimento, foram surgindo ferrovias, pontes, estradas, e o aumento da população cresceu absurdamente. Em apenas 20 anos, a população, o número de pessoas que moravam aqui dobrou. E aí, com isso também, os nossos meios de transportes, eles tiveram que sofrer uma mudança, uma transformação. E por causa dessa necessidade dos trabalhadores terem que se locomover das suas casas até o centro da cidade, porque era lá que possuíam então as empresas e o comércio, houve a necessidade de se criar o transporte coletivo. Além disso, o transporte coletivo servia também para levar um grupo maior de pessoas para lugares mais distantes, fora do perímetro urbano, ou seja, lugares mais distantes da cidade. Então, por volta de 1817, que surgiram os primeiros transportes coletivos, com essa intenção de levar maior número de pessoas para outros lugares. Bom, depois do surgimento dos meios de transporte coletivos, que no início eram bem simples, eles eram puxados por animais, né, tração animal, e eles tinham uma espécie de carroça na parte de trás, onde as pessoas ficavam ali sentadas, algumas vezes em pé, mas em outras sentadas, e eram transportadas, né, para o lugar que elas gostariam de chegar. Bom, um pouco mais depois, por volta aí de 1858, surgiu então os trens. E eles fizeram uma grande diferença aqui na nossa cidade. De início, pessoal, nesse mesmo período, aliás, foi criada também a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que depois passou a ser chamada Estrada de Ferro Central do Brasil. Um lugar tão cheio de história, com tantas pessoas circulando, que virou até tema de filme. O filme Central do Brasil, que foi até indicado, né, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e ele foi protagonizado pela atriz Fernanda Montenegro. Bom, o trem, como vocês estão vendo aí no slide, pessoal, ele foi muito importante porque ele era um transporte muito rápido e eficaz. E, além disso, ele tinha o seu horário certinho, onde ele passava e o seu horário certinho. Então, vocês viram aí no slide alguns trens que tinham lá naquela época. Outra função do trem, que também é muito importante, é que o trem, ele no início, né, ele transportava apenas cargas e pessoas que moravam muito distantes. Com isso, as pessoas começaram a poder escolher onde querer morar. Elas podiam morar agora em lugares mais distantes, já que o trem chegava até o local onde elas moravam. Então, o trem também fez com que aumentasse o espaço, né, de povoação, e surgiram aí as periferias, os locais mais distantes de moradia, e que depois também passou a ser chamado de subúrbio. Um pouquinho depois, por volta de 1872, surgiram os primeiros bondes, também puxados por animais. Aos pouquinhos ele foi se tornando elétrico, mas no início, né, ele era puxado por tração animal. O interessante é que os bondes foram, na verdade, um primeiro movimento onde os trabalhadores e a classe mais elitista, mais burguesa, tiveram que dividir o mesmo meio de transporte. Enquanto os trabalhadores utilizavam para se locomover para o trabalho, os burgueses estavam apenas passeando. Vamos olhar aí no slide um pouquinho dessa evolução do bonde. Temos aí o bonde de tração animal por volta de 1868, depois veio um bonde elétrico, e aí, por fim, o bonde como a gente vê atualmente. Inclusive, ele voltou a funcionar, o bonde elétrico lá de Santa Teresa. É um passeio também muito bacana para quem puder fazer esse passeio. Nesse mesmo período, pessoal, que foi criado o bonde, foi criado também o ônibus. Também ele era puxado por animais, tá? E esses dois meios de transporte, tanto o bonde quanto o ônibus, eles fizeram uma diferença incrível dentro da nossa cidade. Porque, na verdade, o trem ele não entrava dentro da nossa cidade, ele ficava num local mais distante. Então, o bonde e os ônibus, até então puxados por animais, eles cortavam toda a nossa cidade. E ali gerou uma movimentação muito grande. As pessoas podiam pegar esse meio de transporte próximo às suas casas. Então, pessoal, com isso foram surgindo muitos comércios ao redor aí da estação do bonde e também do ônibus. Gente, eu queria falar uma outra coisa para vocês. Em 1817, quando também surgiu aí o transporte coletivo, começou também a criação aí das barcas, nesse mesmo período. A barca que liga Rio-Niterói. Porém, as barcas elas só foram começar a ser utilizadas de forma bem discreta por volta de 1835. Mas eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso às barcas e, é claro, elas não eram nada parecidas aí como a gente tem hoje em dia.
Com o tempo, né, aos poucos, elas foram também se modernizando e o acesso às outras pessoas foi ficando mais fácil. Em 1908, surgiu o primeiro ônibus a gasolina. Agora, ele não funcionava mais a tração animal nem a eletricidade. Ele era movido a gasolina. Muito parecido com o que a gente usa hoje em dia, que só sofreu algumas modernizações de forma interna, mais estética, mas eles eram bem próximos ao que a gente costuma usar hoje em dia. O outro meio de transporte que foi criado, mas esse foi bem mais depois, em março de 1979, foi o metrô. O primeiro metrô carioca, né, que foi criado aqui no Rio de Janeiro. Só que ele era bem pequenininho. Ele simplesmente tinha 4,3 quilômetros de trilho que ligavam apenas os 5 pontos mais próximos aqui da nossa cidade. Então ele era bem pequenininho, com 4,3 quilômetros de trilhos. Mas aí, pessoal, com o tempo, ele foi aumentando, foi ganhando uma força tão grande que hoje o metrô é o meio de transporte mais utilizado por nós cariocas. Para vocês terem uma ideia, hoje o metrô ele tem 56,5 quilômetros de trilhos e ele tem 41 estações e 3 linhas. Aliás, 880 mil pessoas utilizam o metrô por dia. É claro que esse dado veio antes da pandemia. Com a pandemia, o número de pessoas utilizando o metrô é bem menor. Por último, foi criado o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Ele foi criado em 2016 e a sua principal função é ligar os outros meios de transporte. Ele leva as pessoas até o metrô, as barcas, o trem e também os ônibus. Agora eu quero que vocês olhem aí o último slide, que tem aí algumas imagens de alguns meios de transportes. Olha aí, pessoal, nós temos o metrô, o BRT, que faz a integração com os outros transportes, o ônibus, o bondinho, o VLT, o trem, e aí também ficou faltando as barcas, né? Mas tem muito mais coisa no material Rio Educa de vocês para pesquisarem. Aliás, essa imagem foi retirada do material Rio Educa de vocês, pessoal. Bom, vamos fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu hoje. Nós vimos aqui que os meios de transporte são variados. A gente tem transportes individuais, coletivos e de carga. E que aqui no Rio de Janeiro, os transportes coletivos foram criados só em 1817 pela necessidade de levar os trabalhadores para o seu local de trabalho. E com a evolução e com o tempo, foram surgindo novos meios de transporte. Apareceu o bonde, apareceu o metrô, apareceu a barca, apareceu o VLT, o BRT, vários outros meios de transporte, certo? Bom, e o que eu quero de vocês hoje? Que vocês compreendam que existem esses meios de transportes e muitos outros, e eu também queria falar para vocês sobre o aeroporto. O aeroporto a gente tem 2 aqui no Rio de Janeiro, mais importantes, que é o Aeroporto Internacional do Galeão, conhecido também como Aeroporto Internacional Tom Jobim, e o Aeroporto Santos Dumont. Ali circulam muitas pessoas e também muita carga. Vocês acreditam que um avião pode levar objetos como uma mala, pode levar brinquedos, mas também pode levar animais e até um carro dentro dele? Pois é, pessoal, um avião ele pode carregar tudo isso. E para finalizar, antes de eu ir embora, eu vou deixar um desafio para vocês que estão aí nos assistindo. Eu quero que vocês pesquisem qual é o meio de transporte que você mais usa ou já usou, se você não estiver saindo. Pense aí, o que você costuma usar para ir para a escola, para você passear? E aí você vai pegar esses meios de transporte, vai anotar no seu caderno quais são os que você mais usa e vai pesquisar um pouco mais sobre eles. E que tal você fazer uma ordem cronológica? Colocar aí uma linha no seu caderno, colocar a data e o que aconteceu ali. Por exemplo, 1817. Aí em cima vocês vão colocar surgimento do meio de transporte coletivo. E assim vai. Bom, tem uma outra dica. Para ficar ainda mais fácil, lá no aplicativo Rio Educa em Casa, vocês têm um ícone aí chamado armazenzinho. Lá tem exatamente isso que eu estou falando para vocês. Uma linha do tempo, uma ordem cronológica, onde vocês vão clicar na lupinha, colocar a data que vocês querem descobrir o acontecimento e pronto, você vai saber exatamente o que aconteceu ali. Depois, coloca aí no seu caderno e compartilha a informação, porque quanto mais a gente aprende, mais importante a gente dividir aquilo que a gente aprendeu, porque assim a gente vai aprendendo cada vez mais. E agora sim, eu vou pegar o meu meio de transporte para voltar para minha casa
E um grande beijo para vocês. Encontro vocês na nossa próxima aula aqui no Rio Educa na TV. Um grande beijo.